Outra pergunta. Quanto ao batismo no Espírito Santo, como vocês ensinam? Se ora em língua estranha? Tá? E essa é a última pergunta. E ela disse assim, são essas perguntas por enquanto. Então tem mais? Bom, examine primeiro o site da nossa igreja. Nós temos essas respostas lá. Tá? Deixe-me ver aqui qual é a pergunta que tem no site, na seção Perguntas Teológicas. É a primeira, inclusive, né? Está escrito aqui. A Igreja Bíblica Cristã é uma denominação pentecostal? A resposta está aqui no site. Deixe-me ver se tem outra resposta sobre esse assunto. Aqui, outra. Vocês acreditam que os dons do Espírito ainda sejam dados nos dias de hoje? E mais outra pergunta. Qual a posição de vocês a respeito do batismo no Espírito Santo? Eu não escrevo batismo com o Espírito Santo porque, conhecendo um pouco do grego no original, as melhores traduções são aquelas que traduzem batismo no Espírito Santo. Até porque a palavra batismo é mergulho, imersão. Tá? Então, não pode-se dizer mergulho com o Espírito Santo, mas mergulho no Espírito Santo, ou imersão no Espírito Santo. Né? Então, por isso que nós não escrevemos batismo com o Espírito Santo, tá? Mas as respostas estão no site, e como estão no site, eu vou incentivar você a conhecer o nosso site para você ter essas respostas. Agora lembre-se, a nossa proposta é sermos bíblicos. Então, qual a posição de vocês sobre o batismo no Espírito Santo? Foi essa a pergunta, né? Da irmã? Deixa-me ver aqui. Quanto ao batismo no Espírito Santo, como vocês ensinam? A gente ensina o que a palavra ensina. Então vamos em Atos capítulo 1, por exemplo. Atos capítulo 1, versículo 5. Palavras do Senhor Jesus, tá? Porque, na verdade, João batizou em água. Lembrando que a palavra batizar é mergulhar. Então João mergulhou em água. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ora, foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Então, como que eu poderia negar a realidade do batismo no Espírito Santo? Muito menos eu, porque eu tive essa experiência de ser batizado no Espírito Santo. E sabe o que eu vejo acontecer no meio cristão? Pessoas que não tiveram o batismo no Espírito Santo negam a realidade disso. Por um motivo egoísta, eu diria. Por um motivo maldoso até. E outras pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas não têm certos dons, duvidam daqueles que têm o dom. Como se Deus tivesse que dar todos os dons a todos nós, e não é assim. Né? Nem todos nós temos os mesmos dons, porque o Senhor quer para cada um de nós uma posição na sua obra, e para cada posição é requerido um determinado dom. E nós não negamos um fato bíblico. Ora, o batismo no Espírito Santo está no livro de Atos, é mencionado nas epístolas, foi prometido pelo Senhor. Então, como que eu posso negar essa realidade? Aí alguns vão dizer, não, isso foi apenas lá no tempo bíblico. Mas, ora, onde é que na Bíblia diz que isso parou de acontecer? Que isso iria parar de acontecer? Aí algumas pessoas vão usar 1 aos Coríntios 13, como eu estou com a Bíblia aqui aberta, no capítulo 12, vamos para 1 Coríntios 13. Vejam só o que é dito aqui. Eles usam o versículo de número 9 e 10 para dizer que não existe mais batismo no Espírito Santo, operação de dons, que tudo isso teria acabado, né? Bom, como vocês sabem, no início do capítulo 13, Paulo está dizendo algo lindo e maravilhoso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E daí, então, tendo dito isto, no versículo 8, Paulo vai continuar dizendo o seguinte: o amor nunca falha. Eu prefiro a versão o amor nunca acaba, que é, na verdade, a melhor tradução. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí o que eles dizem? Que o que é perfeito é a Escritura. E depois que foi escrito o Apocalipse, que de fato foi o último livro escrito que faz parte da Bíblia Sagrada, eles dizem que acabou então o ministério profético, acabaram-se os dons, não haveriam mais dons, o que há agora seria apenas a Escritura. Irmãos, não é isso que o texto bíblico está falando, queridos irmãos, não é isso. Irmãos, os dons, eles são dados, o próprio apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreve isto. Os dons, eles são derramados na igreja para a edificação do corpo. O corpo precisa continuar sendo edificado. A igreja precisa continuar tendo o exercício dos dons entre os irmãos. Agora, isto não significa que o culto tenha que ser um culto barulhento, um culto desorganizado, não é nada disso. O mesmo Paulo, no capítulo 14, no capítulo seguinte, ele vai normatizar essa questão dos dons. Ele vai nos dar parâmetros, especialmente para a questão do dom de profecia e línguas. Tá? Agora, qual é o correto entendimento dos versículos 8, 9 e 10? O versículo 10 declara: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora vejam que interessante. No original grego não existe as palavras que é, tanto que na ACF consta em itálico que é. Talvez não dê para vocês verem aqui direito, mas eu vou tentar mostrar o versículo 10 aqui de 1 Coríntios 13. Se você tem uma versão ACF, você vai ver que na ACF o que está em itálico não consta no texto original, mas há palavras que eles colocaram que não constam no original e que não estão em itálico, mas todas que estão em itálico não constam no original. E no caso do capítulo 13, versículo 10, tá? Eu vou apontar aqui, ó, esse versículo aqui, que eu coloquei entre colchetes e está em itálico, porque as palavras que não estão no texto original. Paulo não está dizendo quando vier o que é perfeito. Tire o que é, e aí você verá que Paulo está falando de Cristo. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está falando do retorno do Senhor. Quando o Senhor Jesus vier, ele é o perfeito. Quando o Senhor Jesus voltar, quando ele vier, então e só então, só depois do retorno do Senhor, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando é que as profecias serão aniquiladas, que as línguas cessarão, que o conhecimento desaparecerá? Quando Cristo voltar. Agora, o diabo, que é muito ardiloso, ele usa falsos convertidos e os mantém em congregações que fingem ter dons, fingem ter o dom de línguas, fingem ter o dom de profetizar, de revelação, para estar ali causando problemas na congregação, sabe? São pessoas usadas pelo maligno,
que fingem ter os dons de Deus, o que não significa que não existam os dons, irmãos. Eu sei que muitos de vocês estão traumatizados por terem passado por igrejas onde haviam pessoas assim, falsos crentes que davam mau testemunho, mas que na hora do culto ficavam falando em línguas que ninguém entendia, ficavam também, às vezes até interrompendo a pregação com isto, ou para dizer que está entregando uma profecia, uma revelação, pessoas que desrespeitam a palavra de Deus. Agora, não é porque estas pessoas que precisam conhecer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, não é porque essas pessoas que estão sem pastoreio, porque é para isso que o pastor ele está na congregação, para colocar ordem no culto e ensinar os irmãos que os dons dados pelo Senhor têm que ser usados com ordem no culto. Não é de uma forma atabalhoada, não é numa confusão. Então, muito cuidado com isso. Não neguem a realidade do Espírito Santo por conta de pessoas que falsamente dizem ter o Espírito Santo, tá? Então não é porque existem falsas profecias que não existam as verdadeiras. Não é porque existem pessoas fingindo falar línguas que não exista o dom de línguas. E aí você talvez me pergunte, pastor, são línguas humanas ou línguas dos anjos? Podem ser as duas coisas. Eu não vou entrar nessa discussão, porque pode ser tanto uma coisa quanto outra. O importante é que Paulo, em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, no versículo 27, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um que interprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha, francamente, eu creio que na igreja de Corinto não havia intérprete. E o que Paulo estava querendo é acabar com a bagunça que estava acontecendo lá, né? Então, primeiro ele diz, olha, se alguém falar em línguas, fale-se 1, 2 ou 3, no máximo 3, e cada um por sua vez, e tem que ter alguém para interpretar, com esse dom de interpretação. E eu creio que não tinha, não, né? Mas, enfim, e eu penso que Paulo estava querendo acabar com isso na igreja. Porque, irmãos, quem fala em línguas está edificando a si mesmo, né? Nas minhas orações pessoais, não em todas, e nem na maioria, para ser sincero, e eu deveria fazer mais isso, né? E deveria, na verdade, fazer em todas. Eu falo em línguas em algumas orações minhas, e geralmente eu falo em línguas nas orações mais fervorosas, e eu me sinto movido pelo Espírito a orar em línguas. E o que eu penso que seja isto? Eu estou orando sobre coisas que eu mesmo não sei que eu devo orar. E eu estou orando numa língua que eu desconheço, mas que o Senhor conhece. E que provavelmente o diabo não conhece, né? Muito provavelmente. Então não pode ser uma língua humana. E um dos indícios de que não é uma língua humana é que em 1 Coríntios 14, o próprio Paulo, no versículo 2, ele vai dizer: porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, se fosse um idioma humano, ele não diria que ninguém o entende, e ele também não diria que fala mistérios, né? Que só Deus vai conhecer. E logo em 1 Coríntios 13, no versículo 1, ele fala sobre as línguas dos homens e dos anjos. E o próprio Paulo, quando conta de ter sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ele diz que ouviu palavras inefáveis, palavras que não se tem como pronunciar, como repetir, né? Então,
Existem idiomas celestiais ou um idioma celestial? Claro que sim, tá? Então eu estou sendo bíblico, irmãos. Eu estou falando alguma coisa fora da palavra aqui? Tá? Talvez eu esteja falando alguma coisa que a tradição religiosa de alguns negue. A tradição religiosa de alguns negue. Como, por exemplo, os chamados cessacionistas, que dizem que cessou o Espírito Santo depois que o Apocalipse foi escrito. Eu não encontro base bíblica para dizer isso. A palavra não fala sobre uma coisa perfeita, como uma escritura, mas ele fala sobre o perfeito, que é Cristo, que é o Senhor, e que quando vier o perfeito, é que cessarão as profecias, as línguas e os demais dons. Os dons são para edificação da igreja. A igreja deixou de existir, irmãos? É claro que não. Então precisamos do exercício dos dons. Toda vez que eu prego a palavra, eu estou exercitando o dom profético. Quando a palavra fala sobre o profetizar, é sobre o pregar. Muitos não sabem disso, né? Eu ainda pretendo trazer um estudo sobre isso. Aliás, um estudo completo sobre os dons. E agora que eu preciso me dedicar mais à palavra, obedecendo uma ordem do Senhor, é por isso que eu estou, inclusive, nessa live, me dedicando a explicar a respeito disso, que foi a última pergunta que a irmã fez, porém a mais importante, e que também está respondida lá no site da nossa igreja, o que prova que essa irmã não conferiu as perguntas lá do site. Quantas pessoas escrevem para nós precipitadamente? Quantas pessoas estão precipitadamente querendo se unir ao nosso ministério? Quem nega que o Espírito Santo de Deus continue abundantemente em nós, sendo, operando, não deveria fazer parte do nosso ministério. Eu não estou dizendo que é o caso dessa irmã, mas como que eu posso negar algo que eu mesmo experimentei, como a renovação do Espírito já experimentei por algumas poucas vezes, ou seja, a repetição daquilo que aconteceu no dia do meu batismo no Espírito Santo. Aconteceu algumas vezes, como em Atos 4, em Atos capítulo 4, nós encontramos mais uma vez a igreja sendo cheia do Espírito Santo, né? Vou ler aqui, inclusive houve até um tremor no local que eles estavam, literalmente falando. Depois que eles oraram ali em Atos 4, no versículo 31, está dizendo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles pediram intrepidez e ousadia para continuarem pregando o Evangelho e ensinando a palavra de Deus. E o que aconteceu com eles? Foram cheios do Espírito Santo. E ali eu creio que naquele momento, novamente, o texto não diz, mas eu creio que eles devem ter novamente falado em línguas, né? Profetizado, que seria engrandecer a Deus com suas palavras ali, né? E falar em nome do Senhor. Quando a gente prega a palavra, estamos falando em nome do Senhor. É o exercício do dom profético. E por isso que, assim como, por exemplo, ontem, na pregação de ontem, o pastor Geraldo mencionou, né, que ele estava ali sentindo aquele temor de trazer a palavra por conta da grande responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Nós estamos ali pregando em nome do Senhor Jesus. Portanto, estamos profetizando ali, no sentido de estarmos falando em nome do Senhor. E quantas vezes, depois que eu preguei, alguém disse para mim: pastor, Deus usou o Senhor para dizer tudo que eu precisava ouvir. Quantas vezes também eu cheguei na igreja, na reunião com os irmãos, lembrando que a igreja não é o local, a igreja somos nós, independentes de onde venhamos nos reunir, a igreja somos nós. E quantas vezes aconteceu de eu chegar para me reunir com os irmãos, para cultuar a Deus, e alguém
ao me cumprimentar, dizer o seguinte: pastor, eu preciso agendar com o pastor uma conversa muito importante. E aí como eu vou pregar naquele dia, eu preciso estar completamente focado na pregação. Eu digo, no final do culto a gente conversa sobre isso e agenda essa data, né? E quando o culto termina e eu procuro o irmão para agendar a data com ele, ele me diz: não, pastor, não precisa mais. Na pregação, o Espírito Santo usou o Senhor para dizer tudo que eu precisava ouvir. E eu já sei o que fazer. E eu não sabia o que aquela pessoa tinha para falar comigo. Então, o Espírito Santo nos usa, irmãos, de um modo maravilhoso para falar com aqueles que estão nos ouvindo, pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Os dons do Espírito continuam sendo exercidos hoje também. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia do meu batismo no Espírito Santo. Nunca mais eu fui o mesmo, irmãos. Sabe, antes eu não vivia para Cristo, e desde então a minha vida é para Cristo. Eu não consigo parar de pensar no Senhor desde então. Eu penso em Jesus o tempo todo. Sabe, a minha vida é Cristo desde aquele dia. E eu considero muito importante que nós não deixemos de buscar sermos cheios do Espírito Santo. E por que há muitos irmãos que não recebem isto, que é chamado de revestimento de poder? Porque não querem se envolver na obra de Deus. Porque esse revestimento de poder é para quem quer se envolver na obra de Deus. É para quem quer estar, no mínimo, ganhando almas para o Senhor. E muitos não querem. Eu não quero dizer que aqueles que não receberam, é importante explicar isso. Por exemplo, aquele malfeitor na cruz, para o qual Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo, mas aquele homem recebeu o revestimento de poder do Espírito Santo? Não, até porque foi antes do Pentecostes. Mas o revestimento de poder, chamado de batismo no Espírito Santo, e chamado de batismo no Espírito Santo pelo próprio Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, versículo de número 5, o próprio Senhor Jesus chamou esse revestimento de poder, porque ele disse: na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Isto que o Senhor Jesus disse, ele disse que aconteceria não muito depois daqueles dias. E o que foi que aconteceu em relação ao Espírito Santo não muito depois daquele dia que o Senhor disse isso? O que está em Atos capítulo 2, que foi, evidentemente, o batismo no Espírito Santo. Então, Jesus chamou o revestimento de poder que acontece em Atos capítulo 2 de batismo no Espírito Santo. E nós vemos ao longo de todo o livro de Atos essa questão do batismo acontecendo novamente. Por exemplo, quando Filipe prega em Samaria, nós encontramos Pedro e João indo a Samaria, isso está em Atos capítulo 8, versículo 15, para que os habitantes de Samaria recebessem o Espírito Santo. E eles já tinham se convertido a Jesus e sido batizados em água por Filipe. Eles já tinham sido batizados por Filipe, a palavra diz isso. Eles já tinham, o versículo 12 diz, Atos 8:12, veja comigo: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Se batizavam em quê? Nas águas. Mas depois, Pedro e João foram a Samaria, versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos,
Se nós somos uma igreja bíblica, nós temos que ser por completo, meus amados irmãos. Por completo. E viver cheio do Espírito é algo que todos nós temos que almejar. Nós todos temos que querer viver para a glória de Deus. E por que muitos não recebem o batismo no Espírito? Porque não querem viver para a glória de Deus. Não querem se envolver na obra. Só querem ficar ouvindo pregações e não querem ser usados por Deus para ganhar almas. Quando foi que os irmãos foram revestidos do poder novamente no livro de Atos? Quando eles pediram intrepidez e ousadia para pregar a palavra de Deus. O batismo no Espírito não deve ser confundido com salvação. Repito, aquele malfeitor na cruz foi salvo sem receber o revestimento de poder do Espírito Santo. E ele nem precisava desse revestimento de poder. Ele já estava morrendo naquela cruz. O revestimento de poder do Espírito não é para a morte, é para a vida. É para ganharmos almas para Jesus. É para melhor exercermos a obra de Deus. Se alguém não quer se envolver na obra, o Senhor não vai dar a esta pessoa o revestimento de poder. Mas se alguém está envolvido na obra de Deus, precisa desse revestimento. Faça o que você estiver fazendo. Você está ensinando os pequeninos o Evangelho. Você precisa do revestimento de poder até para ensinar aos pequeninos o Evangelho. Revista-se do poder de Deus. Busque isso como prioridade. Então, queridos irmãos, a quem o Senhor dá o Espírito Santo? A quem prioriza o Senhor Jesus e quer ser cheio do seu Espírito. O Espírito Santo nada mais é que o Espírito de Cristo, que o Espírito do Pai em nós. Aquilo que está prometido em João, capítulo 14, a partir do versículo 15. É tão enriquecedor nós meditarmos nisto. João 14, a partir do versículo 15. Ao meditarmos do versículo 15 até o 26, principalmente, nós percebemos que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença de Deus por completo. Por completo. O Pai e o Filho em nós. Deus habitando em nós. Nós sermos suas testemunhas em toda a terra. Por isso o Senhor Jesus em Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e quando veio, em Atos 2, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque estamos numa batalha espiritual. Isso é tão importante que o Senhor Jesus disse que os apóstolos não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Isso está em Lucas capítulo 24. Vejam comigo, versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, há um revestimento de poder para quem já é salvo. Vamos entender isso. Assim como o batismo nas águas não salva, mas é para o salvo, é para aquele que crê, o batismo no Espírito Santo também não salva, mas é para o salvo, é para aquele que crê e quer se envolver na obra de Deus. E quem é que tem que querer se envolver na obra? Todos nós, irmãos, todos nós, todos nós. Se você pensa diferente de mim, eu tenho que ser muito sincero e honesto com você. No meu entendimento, você não tem um problema comigo, você tem um problema com a Bíblia. Você não crê que o que aconteceu no livro de Atos continua acontecendo hoje.
E continua, queridos irmãos, cada vez menos, mas continua acontecendo. Cada vez menos por quê? Porque cada vez menos nós nos dedicamos à oração. Porque cada vez menos nós queremos realmente priorizar Deus na nossa vida e abrirmos mão de nós mesmos. E é por isso que cada vez menos há pessoas cheias do Espírito Santo. Cada vez menos, durante um culto, alguém recebe o batismo no Espírito Santo. Queridos irmãos, quando Pedro estava pregando a palavra, vamos agora para outro exemplo, né? Mais outro exemplo. Quando Pedro estava pregando a palavra na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, vejam que interessante. O que acontece aqui? Pedro está pregando a palavra, deixa-me ver aqui, achar o versículo, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, Pedro ainda estava pregando o evangelho, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amados, esse termo aqui, caiu o Espírito Santo, propositalmente é usado em Atos capítulo 10, porque o que o Espírito Santo quer nos enfatizar aqui é que foi algo súbito e foi algo como um estrondo, quando alguma coisa cai e faz barulho, né? Quando o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam Pedro ali pregar o evangelho, ou seja, sobre Cornélio e os que com ele estavam, isto foi algo que com certeza surpreendeu a Pedro e aos que com Pedro estavam. E aí diz o versículo, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ou seja, que eram judeus, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Irmãos, a palavra dom é o termo grego que significa dádiva, presente. Por isso que Jesus mencionou o dom do Espírito Santo como a promessa do Pai. Foi um presente, é um presente, o dom do Espírito. E aí vejam, o que diz o versículo 46? Eles se maravilharam e tinham certeza que o dom do Espírito havia se derramado sobre os gentios, porque, Atos 10, 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, aqueles irmãos ali, Cornélio e os demais, falaram em línguas e magnificaram a Deus, que é chamado também de profetizar. Eles falaram em línguas e profetizaram. O que significa no batismo quando a Bíblia diz falar em línguas e profetizar? O profetizar é magnificar a Deus. Eles estavam glorificando ao Senhor na própria língua, mas também alguns falavam em outras línguas. Não posso dizer que todos, tá? Mas o batismo no Espírito, na maioria dos casos bíblicos e que eu conheci e que eu mesmo vivi, tem acompanhado o dom de línguas, para que aquele que é batizado não tenha dúvida. Porque a partir do momento que eu não estou controlando o que sai da minha boca, eu tenho certeza, algo muito especial está acontecendo aqui. E é como eu disse, a melhor ilustração que eu tenho, a melhor comparação que eu tenho é uma descarga elétrica. Muito forte, foi assim que eu sentia, uma descarga elétrica passando no meu corpo, e um fogo, como se houvesse uma fornalha dentro de mim. Isto eu sinto às vezes quando eu estou pregando e quando eu estou orando, uma fornalha dentro de mim. Em algumas pregações minhas, em alguns momentos de pregações, eu sinto uma fornalha dentro de mim, e eu sei que é o agir do Espírito Santo me usando naquele momento para a glória de Deus. Agora, se alguém busca o Espírito Santo, se alguém busca o batismo no Espírito pela motivação errada, não vai receber. Quais são as motivações erradas? Primeiramente, para aparecer. Aquela pessoa quer aparecer. Ela quer dizer que teve a experiência. Não vai receber. Não vai. E o problema é que se ela quer muito aparecer, ela pode até
ser enganada por suas emoções e pensar que foi batizada no Espírito Santo e não foi, tá? Então ela quer aparecer e por isso ela confunde as coisas, né? E se você buscar o revestimento de poder pela motivação errada, o Senhor que conhece os corações não vai derramar isso sobre você, porque a motivação é errada. Bom, acho que essa é a motivação errada. A outra motivação errada, querer, ainda que não seja para aparecer, né? Lembrei de mais uma motivação errada. É você querer o batismo, porque é a promessa do Pai, mas não querer se envolver na obra. Se você não quer se envolver na obra, para que você quer o revestimento de poder, se o revestimento de poder seria mais ou menos como que um uniforme para os obreiros? Estão entendendo? Para aqueles que estão se envolvendo na obra de Deus. Então é isso, tá? Não estou falando de títulos, não estou falando que você... para eu me envolver na obra eu tenho que ter um título. Não. Eu, por exemplo, depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu comecei a pregar o evangelho para moradores de rua, sem que o pastor da igreja soubesse disso. Porque não é necessário o pastor da igreja saber que você está pregando o evangelho. Mas é necessário, sim, se você vai se dedicar, por exemplo, a pregar o evangelho para um grupo de pessoas, para estar no meio dessas pessoas, você não deveria estar fazendo isso. Então, se revista do poder de Deus primeiro. Eu não estou com isso dizendo que você não deve compartilhar o evangelho onde você estiver. Onde você estiver, você deve anunciar Jesus. Dizer que Jesus fez na sua vida. Dizer que você nasceu de novo, mesmo que você não tenha ainda recebido o revestimento de poder. Mas, para você fazer, como por exemplo, por que Jesus disse para os apóstolos não saírem de Jerusalém antes que estivessem revestidos do poder do Espírito Santo? Por quê? Porque estamos numa batalha espiritual, irmãos. Demônios irão se manifestar, e para que os apóstolos não passassem de novo vergonha, como passaram quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, e ao descer do monte, se deparou com 9 dos seus apóstolos ali, não tendo conseguido expulsar o demônio de um jovem. Lembram disso? Vocês devem se lembrar dessa passagem, né? Por que eles não conseguiram? Porque não estavam revestidos do Espírito Santo. Então, amados, é claro que Jesus disse, pela questão da fé, por vossa pouca fé, e ele vai mencionar também a questão da oração e do jejum. Aliás, né, busquem o Espírito Santo com jejum também. Isso mostra que nós queremos realmente o Espírito Santo, que não estamos apenas fazendo mais uma petição em uma lista de coisas materiais que estamos pedindo. Não, nós queremos o Espírito Santo e nada mais, e nada mais. Irmãos, vou aqui contar uma intimidade minha com Deus. Todo dia de manhã, quando eu acordo e dobro o meu joelho para orar, a minha oração não é muito longa, não. A minha oração é breve. Mas o que eu peço nessa oração? O Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não posso viver sem o teu Santo Espírito. Eu não posso viver sem o teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito me guie, que o teu Santo Espírito venha em tudo me orientar, que tudo que eu disser seja pelo teu Espírito, que tudo que eu fizer seja guiado pelo teu Espírito. É o que nós mais precisamos, irmãos. E se estamos envolvidos na obra, precisamos desse revestimento de poder. Talvez você o tenha recebido há muitos anos atrás e nunca mais você tenha tido esse momento de revestimento desse poder. E é necessário que você tenha outros momentos assim. Eu mesmo preciso ter. E aí eu me lembro do testemunho de um irmão chamado Paul Washer, que vocês já devem ter ouvido falar. E o Paul Washer, ele tem um áudio dele, onde ele conta a experiência dele ter sido batizado no Espírito Santo. Mas, como o Paul Washer faz parte de uma igreja batista tradicional
cessacionista e calvinista, quando ele foi começar a contar o testemunho dele, ele não usou o termo batismo no Espírito Santo, e no início do testemunho dele, ele disse que estaria dizendo algo que iria incomodar pessoas ali presentes, mas que ele tinha que compartilhar aquilo que tinha acontecido com ele. E ele disse que, incomodado de tanto ele ler na Bíblia sobre pessoas cheias do Espírito Santo e de ler na história da igreja cristã sobre servos de Deus cheios do Espírito Santo e que foram tremendamente usados pelo Senhor na obra, ele então começou a se incomodar com aquilo e decidiu sair de casa, ir para um local solitário e ficar ali orando e jejuando por dias, até que ele recebesse essa experiência que ele sabia que outros servos de Deus haviam tido e que ele não tinha tido. Mas ele não mencionou no testemunho dele o termo batismo no Espírito Santo. Ele disse: eu quero te sentir, eu não quero te conhecer apenas por livros, eu quero te conhecer na minha vida. Paul Washer disse que pegava em pedras e atirava para o céu com toda a força: Deus, Deus, ouça a minha oração, eu te quero, eu quero a tua presença, eu quero te sentir. E fez isso por dias e voltou para casa frustrado, porque não tinha acontecido. Mas ele disse que em casa, orando, trancado no seu quarto, em determinado momento, a presença de Deus tomou conta daquele ambiente e da sua própria vida. E a partir daquele dia, o ministério do Paul Washer nunca mais foi o mesmo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Continuou na igreja batista tradicional, cessacionista e calvinista. Mas se você ouvir as pregações de Paul Washer, a gente nota uma diferença, irmãos. A gente nota uma diferença. Eu não posso negar o que a palavra de Deus diz, e a palavra diz, e nós somos uma igreja que quer seguir o modelo do livro de Atos. E o que Pedro disse para esses que receberam o Espírito Santo na casa de Cornélio, que falaram línguas? Então como que eu vou negar o falar línguas? Se o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, não proibais o falar em línguas. E aí eu já vou mencionar sobre isso novamente. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, Cornélio e aqueles que ouviram Pedro pregar o Evangelho creram no Senhor Jesus com um coração puro e foram batizados no Espírito Santo antes até do batismo em água. E eu já ouvi relatos de pessoas que foram batizados no Espírito antes do batismo em água e de pessoas que foram batizadas no Espírito no momento do batismo em água. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Nunca aconteceu enquanto eu batizava alguém, mas eu tenho esse sonho de um dia testemunhar isso e de testemunhar também durante uma pregação minha alguém sendo batizado no Espírito, como Pedro testemunhou quando aconteceu com Cornélio. Então, irmãos, eu não vou pedir desculpa àqueles que estão chocados com o que eu estou falando aqui, porque o seu problema não é com o que eu estou dizendo, o seu problema é com a palavra de Deus. E eu não me envergonho da palavra de Deus. Eu não me envergonho em crer que, como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que batiza no Espírito Santo e ele continua sendo o mesmo, ele continua batizando no Espírito Santo. Não sou eu que batizo, não é você que decide quando você vai receber o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Agora, repito, o batismo no Espírito Santo não salva, o batismo é para o salvo. Quando alguém crê, como Cornélio creu na pregação de Pedro,
se converteu a Jesus crendo naquela pregação, Cornélio e os que com ele estavam, e por isso foram batizados no Espírito Santo. O coração deles era puro, eles queriam Deus. Você quer Deus? Essa é a questão, irmãos. Então nós não podemos negar a realidade do batismo no Espírito Santo. É uma realidade bíblica. E qual é o nome do nosso ministério? Igreja Bíblica Cristã. Somos discípulos de Cristo. E o Senhor Jesus nos prometeu a plenitude do Espírito Santo. Disse que nos batizaria no Espírito Santo. A quem ele batiza no Espírito? A aqueles que querem se envolver na sua obra. E em relação à questão das línguas, que eu sei que incomoda muita gente, no nosso ministério, nós seguimos os parâmetros de 1 Coríntios 14, irmãos. Em 1 Coríntios 14, nós encontramos aqui parâmetros em relação à questão das línguas, né? E também sobre o profetizar. Ele vai falar sobre isso em todo o capítulo 14, onde ele diz: segui o amor. Vamos entender uma coisa, irmãos. Eu sei que muitos chamam o amor de um dom. Ao dom do amor. Não é o que a palavra diz. Amar é um mandamento. Mandamento. Tá? E todos nós temos que amar a Deus e amar o próximo. Não é apenas quem recebeu o dom do amor. Todos nós, irmãos, temos que amar. Vejam que quando inicia-se o capítulo 13, Paulo não está falando do amor como um dom, ele está falando do amor como um caminho que nós devemos andar, uma prática que devemos ter, que caracteriza o novo convertido. Alguém convertido a Cristo vai amar o seu próximo. Aliás, a pregação que hoje foi publicada pela manhã no canal da Igreja Bíblica Cristã, daqui da sede em São Gonçalo, é uma pregação que fala sobre isso, uma pregação do nosso querido pastor Alexandro Salles, que chamamos carinhosamente de Pastor Sandro. O pastor Sandro trouxe essa mensagem, que é mais uma aula em 1 João, mostrando as características de um nascido de Deus, de alguém nascido de Deus. Esse é o título da pregação, inclusive. As características de alguém nascido de Deus. E está lá essa pregação, foi publicada hoje e já está no Telegram da Igreja Bíblica Cristã. Nós temos um canal aqui no Telegram, não aqui no Telegram, não estou aqui no YouTube, mas no Telegram, o canal da Igreja Bíblica Cristã, e lá está essa pregação que fala que uma das características de alguém nascido de novo é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então é um caminho que devemos andar. Agora, os dons, aí ele vai voltar a falar dos dons no capítulo 14. Segui o amor, porque o amor é o caminho sobremodo excelente, que ele fala no último versículo de 1 Coríntios 12, né? Portanto, zelai pelos dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Tá? A palavra que está escrito melhores dons, não é melhores ali, seria valorizar, né? Zelai pelos dons mais úteis. Tá? Então, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, 31? Portanto, zelai pelos dons mais úteis, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O caminho é o amor. Então, o amor é um caminho. O amor não é um dom. Eu mesmo, no passado, acho que até tive uma pregação minha com o título Dom do Amor. Não. O amor é um caminho que todos nós devemos andar nesse caminho que é o amor. Versículo 14. Segui o amor, ande nesse caminho, amando a Deus e ao próximo, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque é mais útil. Né? E aí ele vai explicar. Porque o que fala em língua desconhecida, e não tem escrito no grego língua desconhecida, tá? Tanto que está em itálico aqui na ACF. No grego está, porque o que fala
não fala aos homens, no caso ele está falando do dom de línguas, é claro, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Portanto, não é uma língua conhecida por homens, tá? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu estou sendo bíblico aqui. É a palavra que diz que quem fala em línguas fala a Deus e em espírito fala mistérios e ninguém o entende. Então é língua humana? Bom, o versículo 2 está dizendo claramente que não é língua estranha. Não é língua humana, é língua estranha, tá? Agora, versículo 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E no caso dos dons, são para edificação da igreja, com exceção do dom de língua, que principalmente no momento do batismo no Espírito Santo, nós recebemos, por quê? Para que não tenhamos dúvida de que fomos batizados no Espírito. Significa que temos que ficar falando em língua no culto público? Não, irmãos, não e não. Paulo é muito claro aqui. O nosso ministério tem por objetivo ser bíblico. Então, se por um lado não negamos o dom de línguas porque é bíblico, por outro lado, não temos em nossos cultos uma confusão de línguas, pessoas falando em línguas ao mesmo tempo na hora do culto, assustando os visitantes, inclusive, tá? Então somos bíblicos, irmãos, nós não rasgamos 1 Coríntios 14 da Bíblia, nós não rasgamos esse capítulo da Bíblia. Então, o versículo 12, por exemplo, vai dizer: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Amém? O próprio Paulo falava em línguas. Agora veja que interessante, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Estão entendendo? Em um culto público, numa reunião com os meus irmãos, para que eu vou ficar falando língua se ninguém está me entendendo? E se houver alguém que diga que tem o dom de interpretá-las, será que tem mesmo? Ou será que ele finge ter o dom para manipular a igreja? Porque eu já vi pessoas fazendo isso. Alguém está falando língua e o outro começa a falar junto como se estivesse interpretando aquela língua. Mas, na realidade, o que ele está fazendo é manipulando a igreja, se aproveitando daquele momento e querendo aparecer dizendo que tem o dom de interpretar línguas. Muito cuidado com isso. O Espírito Santo de Deus em nós nos dá o discernimento, que é um dom dado por Deus também. Se algo é da carne, do espírito ou até de um demônio, do diabo. Então, há pessoas que falam em línguas realmente pelo espírito, há aqueles que falam na carne, interpretam na carne, e há aqueles que fazem essas coisas endemoniados. E aí o Espírito Santo nos dá o discernimento do que está acontecendo. Então, amados, é a edificação que importa, a edificação da igreja. Então, Paulo, ele dá graças a Deus porque falava línguas mais do que todos. Mas se ele está dizendo que no culto, na reunião com os irmãos, ele não falava em línguas estranhas, quando é que Paulo falava em línguas? Nas orações dele, irmãos. Claro que nas orações dele. Então, quando que eu devo falar em línguas? Nas minhas orações. Porque quem fala em línguas, como diz a palavra, no versículo 2, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios dados pelo Espírito Santo, para que na minha oração eu ore sobre aquilo que eu nem mesmo entendo que eu deva orar, mas que eu preciso orar para a glória de Deus.
Eu conheço o testemunho de alguém que acordou de madrugada, impulsionado pelo Senhor a orar. E aquela pessoa, naquele horário da madrugada, disse: Senhor, eu não sei pelo que orar. Então, Senhor, coloca as palavras na minha boca. E ele começou então a orar em línguas. E orar em línguas, e orar em línguas, e ficou orando em línguas por cerca de meia hora. E quando ele terminou aquela oração, ele sentiu paz no coração. Agora sim, agora eu posso voltar a dormir. E ele voltou a dormir. E quantas vezes o Senhor nos acorda para orar e a gente pensa que é insônia. Não é? Não é insônia. O Senhor tirou o nosso sono para que venhamos orar, porque tem alguém precisando da nossa oração. E aí o Espírito Santo, ou ele vai te trazer à memória o nome dessa pessoa, e você vai orar por ela, ou então você vai orar em língua, e o Espírito Santo vai conduzir você naquela oração. Daí no dia seguinte, essa pessoa que fez essa oração, ela soube, porque essa outra pessoa entrou em contato com ela, soube de um missionário que tinha sido preso naquele momento e estava sob ameaça de morte por pregar o evangelho. Mas que milagrosamente, houve uma ordem superior para liberá-lo. Milagrosamente. E que ele estava num local onde evidentemente o evangelho é proibido, e houve uma ordem superior para liberá-lo. E quando esta irmã, era inclusive uma irmã, ela perguntou o horário que aconteceu aquilo, que ele foi preso, era exatamente o mesmo horário em que aqui no Brasil era de madrugada e ela estava orando em língua. E aí ela entendeu por que o Senhor não me trouxe à memória esse missionário. Porque senão ela não teria paz, ela ficaria preocupada. Então a misericórdia do Senhor fez ela orar em língua por alguém que estava em risco naquele momento. E o Senhor pode nos usar orando em línguas por pessoas que a gente nem conhece, mas que o Senhor quer que nós, como vasos dele, sejamos usados em oração para que a vontade dele se cumpra. Irmãos, quando o Senhor nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele nos ensinou: seja feita a tua vontade. O que significa isso? Que temos que orar para que a vontade de Deus seja feita. Se alguém acredita que tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus, essa pessoa terá que explicar se é a vontade de Deus que aconteçam assassinatos, estupros, abusos de crianças. É claro que nada disso é a vontade de Deus. Então temos que orar muito, irmãos, porque quanta coisa acontece nesse mundo que não é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se arrependam, que todos se convertam a Cristo. E por isso temos que nos encher do Espírito Santo e temos que orar para a glória de Deus. E voltando à questão aqui das línguas, Paulo vai dizer que se todos falarem em línguas ao mesmo tempo, versículo 23, e entrarem indoutos, ou seja, pessoas que não sabem, não entendem das coisas de Deus, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, porque é assim que o mundo vê quem está falando em línguas, que aquela pessoa é louca. Isso não é benéfico para a igreja, irmãos. Então, num culto público, onde pode haver visitantes, não convém que estejam as pessoas falando em línguas, não convém, irmãos. E por isso é que eu creio que não havia em Corinto ninguém ali para interpretar línguas, e Paulo diz: olha, falem 2 ou 3, um de cada vez, mas se não tiver intérprete, fiquem calados. Porque, ora, mesmo com o intérprete, falando um de cada vez, se houver visitante, o visitante vai ficar assustado com aquilo, né? Então, irmãos, o ideal é, quem fala em línguas na sua oração com Deus, como Paulo fazia. Agora, podemos proibir alguém de falar em línguas? Não podemos. O próprio Paulo vai dizer no versículo 39, portanto, irmãos, zelai pelo profetizar, e não proibais falar línguas.
não tem o procurai com, tá? Tem sim o zelai, o valorizai, o profetizar. E não proibais falar línguas. Está em 1 Coríntios 13, versículo 39. Então, quem proíbe um irmão de falar línguas está pecando. Não podemos fazer isso. A palavra diz que não devemos fazer isso. Agora, o pastor, que é o responsável por manter o culto com ordem, ele pode sim e deve chegar a alguém que está atrapalhando o culto, falando línguas na hora errada ou no volume errado, e dizer: meu irmão, ore depois em línguas, alto, ou então ore baixinho e fale consigo mesmo e com Deus. É isso, amém? Então essa é a orientação do nosso ministério. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. E se alguém quiser me contestar, conteste com perguntas na palavra. Na palavra, nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que atuava em Atos, continua atuando hoje. Mas cremos também que existem muitos falsos profetas e muitos falsos mestres. E essas pessoas, evidentemente, uma vez identificadas, têm que ser repreendidas na palavra por aquele que pastoreia a congregação. E tudo isso para a glória de Deus. Então nós temos um compromisso com o modelo bíblico da igreja. E ao longo dessa semana eu estarei falando sobre o nosso ministério Igreja Bíblica Cristã aqui no canal do projeto Quero Congregar. Mas tendo em vista que esse ensinamento é tão importante, eu também estarei publicando esse vídeo no canal A Deus Toda a Glória. E no caso aqui, para encerrar, eu gostaria então de encerrar com Atos capítulo 19, onde nós encontramos Paulo chegando em Éfeso, e ele deve ter percebido alguma coisa estranha com aqueles discípulos de Cristo que estavam em Éfeso. Eles tinham se convertido através da pregação de Apolo. Só que Apolo não era bem instruído sobre o Espírito Santo. E aí, eles tinham realmente se arrependido dos seus pecados, sido batizados nas águas, mas não tinham recebido o revestimento de poder. Que, repito, o revestimento de poder não deve ser confundido com salvação. Todo irmão que recebe o revestimento de poder verdadeiro, com certeza é salvo. Mas nem todo salvo recebe o revestimento de poder. Isso significa que há uma acepção de pessoas por parte do Senhor? Não, não. Por que Deus daria o revestimento de poder para alguém que, por exemplo, está às vésperas de partir, que não vai estar atuante na obra? Não daria, por exemplo. Né? E por isso eu não vou nem usar o exemplo do malfeitor mais, porque foi antes do Pentecostes, né? Mas ele foi salvo e não tinha recebido o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Então, queridos irmãos, vejam comigo Atos 19. E aqui se encerra essa questão, né, irmãos? Por favor, você é bíblico ou não é? Essa é a questão. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. E aí eu pergunto a você: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Aqueles lá em Éfeso não haviam recebido. E Paulo percebeu que, embora eles tivessem sido batizados nas águas em arrependimento de pecados, eles não tinham
compreendido que Jesus verteu o seu sangue na cruz para que sejamos cheios do Espírito Santo e não apenas tenhamos os nossos pecados perdoados. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, a plenitude do Espírito em nós, rios de águas vivas transbordando através de nós, e tudo isso pela motivação correta, tudo isso para a obra de Deus e edificação da sua igreja em Cristo Jesus. Por isso eu convido você a fazer parte de uma igreja bíblica. Conheça o nosso ministério, igrejabiblicacristã.org. Ao longo desta semana eu estarei tirando dúvidas sobre o nosso ministério e já verei as dúvidas que foram colocadas no chat de hoje aqui no canal do Projeto Quero Congregar. Este vídeo estará sendo também publicado no canal A Deus Toda a Glória. E, aliás, por falar nisso, vamos todos dizer juntos, irmãos, e a Deus toda glória!